Gatas! Colocaram o cinto de segurança? Acho bom, vão precisar. Apertem os cintos, porque tiro, porrada e bomba. Com essa mulher é dessa forma. Pela primeira vez no 40 mais, nós estamos trazendo uma 40 menos. Mas a história dela é tão significante que eu falei, essa mulher não pode deixar de passar. Aqui, mesmo não tendo 40 mais, ela tem que falar, porque a voz dela vai ser voz para muitas mulheres. Ela tem 40 menos, como eu já disse. É Thaís Cruz Pereira, ambulante há 6 anos, com muito orgulho. Sim. Isso que me envaidece profundamente, de ter a oportunidade de trazer uma ambulante que bate no peito e fala, sou ambulante com muito orgulho. E agora se tornou minha amiga. Olha a minha sorte. Que maravilha. Casada e mãe de 2 filhos. É uma honra ter você aqui, Thaís. Obrigada, o carinho é todo meu. Ai, linda. Maravilhoso estar aqui para poder mostrar um pouco, né, das pessoas que trabalham na rua. Eu amo trabalhar na rua, sou uma vendedora ambulante. E tudo que eu tenho hoje, eu agradeço primeiramente a Deus, as pessoas que acreditaram, né? Porque cada batalha que a gente tem nunca ela é sozinha, sempre tem alguém para nos ajudar, né? E eu tive pessoas, oportunidades, e hoje eu falo com orgulho, eu sou uma vendedora ambulante. E através de tudo isso, eu conquistei a minha casa, meu carro. Hoje eu consigo dar o melhor para os meus filhos. E é a rua, que as pessoas tanto desprezam, que as pessoas tanto desvalorizam, que traz o sustento para minha casa. E eu valorizo cada coisa, assim, do mínimo mesmo ao grande. Eu não me desfaço. Então tudo para mim eu faço valer a pena. Eu acho que do pouco vem o muito. Então se você olhar para uma coisa pequena, mas se você tiver uma mente gigante para crescer aquilo, você vai conseguir. Sabe, se você tiver o desejo real de transformar aquilo, vai evoluir, vai crescer. Sempre tem algo bom daquele lugar ou daquele momento que você tá que não seja agradável. Mas se você olhar com olhos diferentes, se você olhar diferente do que todo mundo olha, vai ser diferente para você. E foi assim que eu olhei para a vida de ambulante, né? Porque foi totalmente diferente. Eu era recepcionista, eu trabalhava em escritório, com médicos. Foi uma área totalmente diferente, né? E nós vamos chegar nesse ponto. Sim. Porque antes de... Então, são 6 anos, e vai fazer, acho que 7, 7 anos. Que você é ambulante. Porém, ela passou por um processo para chegar nessa vitória. Porque acho Verdade, é uma grande vitória. Eu acho que cheguei a uma conclusão agora. Que eu acho que esse lado, essa profissão te salvou. Sim. Foi a grande salvação das nossas vidas. Olha que orgulho. Sim. Ela foi a chave. Um divisor de águas. Foi a chave para a mudança. Quando eu falo nossas vidas, é porque eu e meu esposo, nós trabalhamos juntos, né? A nossa história começou muito tempo lá atrás. Meu esposo, ele foi da vida do crime. E ele ficou um bom tempo preso. Eu passei por muita dificuldade, muita humilhação, fui muito julgada. Porque imagina você ser a primeira da família a ir pra porta de cadeia, visitar, se envolver, né, com uma pessoa que foi literalmente do crime, né? E a gente não pode também julgar o comportamento do seu pai. Sim. Porque, na verdade, o seu pai teve um basta pra você. Sim, meu pai, ele rejeitou essa situação e eu tive que, automaticamente, ele já não me queria mais, na verdade, assim. Ele teve aquela rejeição, mas a proteção de pai era inaceitável para ele, né? Então, assim, a época, os costumes que ele tem, como ele foi educado, como ele foi criado, mineiro, pessoal da roça, então já vem com aquela educação mais raiz, né? Isso. É uma educação bem burocrática, bem dura, e a gente foi criado assim, bem rígida, isso é a palavra correta. Então, assim, já vem
um ensino assim, e ele sempre foi muito em cima com a gente. Então, eu ter me envolvido com meu esposo, naquela época ele não era meu esposo ainda, era namorado, ficante, e ter ido visitar, foi uma coisa assim muito impactante para ele. Eu acho que para qualquer pai que, né, tem uma filha, nenhum pai deseja isso, né? E minha mãe era professora. Hoje ela é aposentada, graças a Deus, o meu pai também, com a profissão dele e tal. Então, pra ele era uma vergonha, porque não tinha ninguém na família, né? Tipo, falar, a filha do Vicente tá indo pra porta da cadeia, né? Então, assim, falava em porta de cadeia, as pessoas já condenavam. Ah, deve estar levando droga pra cadeia. Ah, celular, né? Porque, se tem telefone lá é porque as mulheres levam. Então, você imagina pra ele como pai ver as pessoas falando, sabendo que eu visitava, né? Então tinha todo esse processo. E eu fui morar com a minha sogra. A minha sogra, ela me acolheu como uma filha, né? Eu amo a minha sogra, ela é uma pessoa muito especial na minha vida, me ajudou muito, o meu sogro. Então, assim, tem gente que não gosta de sogra. A minha sogra foi como uma segunda mãe pra mim, porque ela me acolheu, ela me ajudou, né? Então, esse foi um processo, né? Que eu tive que também tratar dentro de mim, porque quando a gente está acostumada a morar com pai, com mãe, ter o nosso espaço, as nossas coisas, quando a gente vai morar na casa de outra pessoa, é totalmente diferente, né? São outros costumes, outra criação, são outras regras, a banda não toca mais do jeito que você quer. Então, tudo é um preparo que a gente tem que ter, né? Só que eu tive um apoio deles, meu sogro, ele sempre foi muito comigo, ele me levava para visitar, ele me ajudou muito com a criação do Miguel, do meu filho de 11 anos, né? Mas calma, mulher, que você tem história. Tem história, gente. Tem. Putz, eu não vou pular uma. Essa daqui, minha filha, vai 2 horas de entrevista. Quero nem saber. Nesse processo, quando o seu pai falou, olha, não dá mais pra ficar aqui, você vai ter uma opção pra fazer. Ou você vai ficar com Sim. o seu namorado, ou você vai ficar em casa. Aí você disse, vou ficar com meu namorado. Sim. Você vê como o amor é louco, né? Sim, muito louco mesmo. Gente, porque quando assim, a gente ama, a gente faz uma loucura. Nem amor de pai e mãe consegue impedir um filho de... Quando chega o amor, né, de carnal mesmo. Sim, aquela paixão louca, aquela paixão né? louca, nem os pais conseguem segurar. Sim, não consegue mesmo. Por mais que você possa, assim, saber que vai quebrar cara. Pode falar, você vai quebrar cara, vai ficar nessa vida, essa vida de maloqueira e tal. Mas mesmo assim, você ainda insiste, fala, não, vou passar por cima de tudo e eu vou ficar com ele. E foi isso que eu fiz. Paguei um preço muito alto. Eu acho que é muito importante, porque Sim. hoje você é mãe. Sim. Hoje então, eu entendo perfeitamente o meu pai. O lado do seu pai. Sim. E meu pai, ele teve muito bloqueio com o Maico, né? Ele chamava o meu esposo de miliante. Esse miliante, eu não quero saber desse vagabundo. Então, assim, por quê? Por conta da vida que ele levava, né? Mas você concorda que não deixava de ser? Não deixava, realmente. Hoje, sim, hoje eu vejo isso. Hoje eu tenho essa visão, porque hoje eu sou uma mulher madura. Hoje eu sou mãe. Então, assim, quando a gente é jovem, a gente, tipo, fala, ai, meu pai tá muito velho, não entendi de nada. Mas, assim, tudo que ele falou era verdade. Eu paguei um preço muito alto. Eu fui muito envergonhada, aconteceram muitas coisas na minha vida, né? Então, assim, tudo que ele falava era para o meu bem, mas eu cega, apaixonada, pra mim era em vão o que ele falava, né? Não. Aí, mães, não se culpem, porque aí essas mães começam a se culpar. Não. Porque o filho fez coisa errada, não. Ou porque a filha fez coisa errada. A primeira coisa é, onde eu errei? Sim, e não é... E ele errou com você em algum lugar? Não se sintam culpadas por isso. Vocês precisam entender que quando a gente quer, quando a gente gosta, quando quer fazer algo, é a gente que quer. Porque meu pai não fez nada de mal pra mim. Meu pai não deixava faltar comida em casa, nem ele, nem minha mãe. Você entendeu? Eles sempre foram... tinha a desavença dele e da minha mãe, mas sempre foram um casal estruturado. Nunca deixou faltar nada dentro de casa. Não tinha mau exemplo? Não tinha mau exemplo. Só que, sabe aquela coisa jovem, aquele desejo, aquela paixão, aquela aventura? Pra mim era uma aventura se envolver com o cara do crime. Tipo, eu achei que era uma coisa aventureira. Vou ficar e pronto. Não vai dar em nada. Não vai dar nada.
Só que não foi. Eu me apaixonei e mesmo minha mãe, meu pai sendo contra, a minha família, minha irmã, meu irmão sendo contra, eu fui. Por quê? Eu estava apaixonada. Então não foi um erro do meu pai ou da minha mãe. Era uma paixão. Isso que precisa ficar claro, porque a primeira coisa não, pai, que essa mãe se pega falando... Não se sintam culpadas, porque quando a paixão vem, quando o desejo vem, não vai ser a mãe falando, não vai ser o pai, não vai ser ninguém. Eles vão fazer. Ainda que seja segura. Por curiosidade. Porque a minha curiosidade maior, além de se envolver com uma pessoa que foi do crime, eu tinha vontade de entrar numa penitenciária. Olha só. A curiosidade. A curiosidade. Sim. Então, assim, eu tinha aquela curiosidade, eu via os filmes, eu via aquelas mulheres falando, sabe? Aqueles filmes que passava de mulher em porta de cadeia e tal. Eu falava, ai, gente, um dia eu quero entrar lá. Olha só, eu imaginava e acabou acontecendo. O universo te ouviu. Sim, com certeza. É o que eu falo, é tudo muito ligado. Tem uma ligação muito forte daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente fala, porque... O que é desejo real, hein? Real, sim. Era um desejo real. Muito isso. real. Eu vi aquele filme e eu vi aquelas Você mulheres. Se encantava. Eu me encantava com aquelas mulheres chique, indo visitar com aquela sacola transparente e tal. A Simone da vida. Isso! A Simone, e depois de um tempo a Viviane Araújo também, quando ela visitava o Belo. É mesmo. E tipo, eu via aquelas mulheres, eu falava, gente, nossa, olha a mulher dos caras, toda chique e tal, no carrão. Então aquilo pra mim, eu achava o máximo. Um máximo. Então a curiosidade me levou. E realmente me levou por longos anos para a porta de penitenciária. Então eu visitei por longos anos. Só que antes você desfrutou com ele do dinheiro do crime. Sim, desfrutei. Desfrutei, isso eu não posso ser, porque quando você se envolve com uma pessoa que já foi do crime, hoje, graças a Deus, meu esposo não é mais, a gente se envolve. Por quê? Porque você fica envolvida. Quando eu tive a curiosidade, que eu via aquela vida de ostentação daquelas mulheres, isso eu tô falando de o quê? Há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Não é tanto tempo, gente. Né? Não é tanto tempo assim, praticamente. Só que, tipo, aquilo era uma coisa, ostentação, e não tinha a visão que tem hoje. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, né? Naquela época era Orkut. Né? Era Orkut, não tinha o celular de última geração de tirar foto e tal. Quando lançou foi aquele V3, o V8 e aquele Samsung do olho azul. Ah, é mesmo? Era. Então, e eu falava, não, eu quero ter um desse. Eu ganhei um desse de presente pra ele. Então, aquilo pra mim, nossa, eu tô me achando, tal. A mulher do chefe. Subiu pra cabeça. Subiu. Então, aquilo você acaba sendo atraída pela ostentação, pelo dinheiro, tipo, nova, tal, bonita, ver aqueles momentos, era um tempo que tinha muita balada, ia pra muita balada, então você acaba sendo envolvida por aquilo. Pela vida fácil ou pela vida de luxo? Pela vida de luxo. Eu fui pela vida de luxo. De luxo. Depois você começa a se acostumar pela vida de luxo e pela vida fácil, porque aí você não precisa acordar cedo, porque tem um dinheiro lá pra você pagar sua conta, você entendeu? Você vai comprar uma roupa, você não precisa se preocupar. Então você acaba... Quanto custa a roupa? Isso, você acaba se acomodando com aquilo, né? Se acostumando com o que é bom. Isso, com o que é bom, tá? Você se acostuma com o que é bom. E muitas das vezes, hoje eu tenho uma visão que eu estive dos dois lados. Hoje eu consigo entender que muito homem não sai da vida do crime, não é só culpa dele, mas é culpa da mulher também. Porque ela fica muito acomodada com aquela vida de luxo que ela tem, que o cara vai falar, meu, se eu não fizer meu corre, como que eu vou sustentar minha casa? Como que eu vou bancar meus filhos? Tipo, é um padrão de vida que quem... É alto. É muito alto. Então, assim, com o salário que a esposa vai ganhar, ela não vai conseguir manter. Então, o cara pensa nisso. Então, muitas das vezes, não é porque o cara quer, mas às vezes a estabilidade e a comodidade da esposa faz com que ele continue fazendo as coisas erradas. Eu ia te perguntar isso. Você acredita? Acredito. Gente do céu. Porque eu sei de histórias que o cara não sai. Eu falo, meu, é pra dar uma boa vida pra aquela mulher. Você entende?
Então é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, quando eu despertei, enfim, o Michael ficou um tempo preso, eu visitei. Mas peraí, vamos lá, senão nós vamos perder o rumo aqui, tá. o foco. Vocês estavam namorando quando ele foi preso? Sim, sim. Aí a gente... Então vocês não pensavam em sair daquela vida? Não, porque ele era novo, então pra ele, tipo, era muita emoção, dava certo, então era tudo muito envolvido, né, ele era muito envolvido, então quando você é novo, você é envolvido. E aí ele saiu, uma vez foi preso, aí deu certo, foi de novo. Então aquilo virou o que? Deu certo uma vez, deu certo duas, deu certo três, mas não foi assim. Então, você acaba achando que é. Porque com o crime, sempre vem outras coisas junto. Sim, com certeza. Aí você vai pra balada. Sim. Aí balada vem o quê? Bebida. Sim. Que bebida vem o quê? A droga. Sim. Eu queria saber se vocês passaram por esse processo. Sim, com certeza. Eu usei, eu gostava de usar naquela época, eu cheirava e gostava de usar lança-perfume. E ele também, só que ele gostava, o apelido dele era Indião, porque além desse uso de droga que tanto eu como ele usava, ele gostava de fumar um baseado, só que ele não fumava, ele comia com farinha, de tanto que ele fumava. E aí, a gente ia pra balada, muito. E aí teve uma época que eu fiquei grávida, veio o Miguel, e eu não conseguia mais acompanhar. E aí, onde entra o quê? A louca, que ia atrás do marido, que deixava a criança em casa, que fazia barraco, que quebrava telefone, que dava show da Xuxa de graça pros outros. Por quê? Porque é como um jogador de futebol. Quando o homem tá nessa vida do crime, tanta mulher que eu falo, gente do céu. Então, você já fica naquilo. Eu sou a mulher do cara, mas eu sei, você fica com aquilo na cabeça. Ele tá com mulher, ele tá com mulher. E realmente, quando você chegava, quando eu já fui várias vezes atrás dele, eu chegava num lugar, tinha aquela banca de garrafa de uísque, né? Aquele monte de piriguete e um monte de cara, tudo junto. Então, eu chegava já fazendo aquele barraco, aquele show mesmo. Então, assim, foi ficando frustrante. Então, tem um preço a se pagar quando você se envolve com um rapaz que é do crime. Eu quero pegar um outro detalhe aqui. Então, aí vai pra balada, certo? Aí tem esse assédio, que é igual as Maria Chuteiras da vida. Sim. E são de mulheres que a maioria não são do crime. Não. São meninas que gostam de ostentar, que gostam de ser amante. Porque, na verdade, tem mulher que gosta de ser mulher e tem meninas que gostam de ser amante. Por quê? Porque a amante, muitas das vezes, ela vai ter muito mais luxo, dependendo da situação financeira e do momento que o cara tá com o casamento com a esposa, ela vai ter muito mais momento. Porque, tipo, o cara pode falar que vai ali resolver um negócio e ele vai pra praia com a amante, ele vai até pra outros lugares, outros estados, entende? Então, tipo, é uma vida de ostentação para essas meninas. Quando vocês vão ver, são meninas novas. Tá, mas qual é a classe média? Você acha que a classe média, no teu caso, quando aconteceu, era a classe média baixa ou também tinha uma classe média alta envolvida nisso? Sim, tem muita classe alta envolvida também. As pessoas podem achar que não, mas tem muita pessoas, como a gente costuma dizer, da ponte pra cá, que tem vontade, a mesma curiosidade que eu tinha de entrar num presídio. Tem meninas da ponte pra cá que são da classe A, que querem conhecer o lado periférico, tipo, que vê um filme, que vê a ostentação de um vídeo, de um clipe, e fala, eu quero conhecer esse outro lado, que vê um baile funk de periferia, e acabam se envolvendo com muito cara que é do crime. E às vezes elas são tipo boizinhas e tal, e não tinha necessidade de se envolver com pessoas que estão lá do outro lado. Mas a curiosidade e a vontade faz muitos filhos acabarem se envolvendo, até mesmo playboys, meninos também, que vão lá do outro lado. E aí as meninas, vê aquelas meninas dançando e tal, vão em vários rolês, em sítios, em festas de periferia, acaba vendo aquela ostentação, aquelas meninas, que hoje em dia as meninas mais ainda se seduzem, se
se embelezam muito para saírem. Antigamente a gente tinha uma vaidade, mas assim, nada perto de agora, que agora tem, tipo, tá muito mais avançada a vaidade, a tecnologia em tudo. Não, e o decote cada vez fica menor. Você entendeu? Então, tipo, nem se compara, tipo, 15, 13 anos atrás. Então, assim, isso atrai. Então, a curiosidade, ela atrai tanto pro lado periférico, quanto pro lado da classe A. Então, assim, hoje a gente vive em uma classe que está misturada. Antes era dividida, só que hoje está misturada. Então, assim... É isso que eu sinto. É isso, que é a realidade. A foi para a classe D. Sim. E tá todo mundo misturado. Sim. E todo mundo sem valor. Pronto. É verdade. Não tem um valor estabelecido. Sim, e a juventude de hoje em dia está se acabando, né? Eu usava aquela época, eu curtia, mas a gente tinha um respeito, assim, não era em qualquer lugar que eu ia lá, pegava minha latinha de lança e ficava baforando na frente da casa dos outros, numa pracinha. Hoje em dia não, o povo acende um baseado, não quer saber se tá sua mãe, seu pai, a tiazinha do mercado ali na esquina olhando. Criança passando. Não, entende? Então o respeito acabou muito nesse sentido. A geração de hoje, eu tenho o costume de falar que é a geração Nutella. É a geração que quer tudo fácil. Tudo fácil demais. A mãe dá, o pai dá, né? O pai quer, a mãe dá. Tudo muito fácil. Não tudo tem na frustração mão. e não tem conquista. Não tem conquista. Eu lembro que quando a gente era criança, 15 anos, tipo, se minha mãe tinha que comprar uma meia, às vezes não tinha condições de dar pros 3, comprava 2, uma pro meu irmão e uma eu dividia com a minha irmã. E a gente não tinha esse luxo. Brinquedo a gente brincava e dividia. Roupa também, porque era eu e minha irmã. E hoje em dia você vê às vezes criança de 15 anos que tem tipo iPhone, que tem Mizuno de R$1.500. Não que você não possa dar o melhor para o seu filho, mas tudo tem que ter um esforço. Senão você está incentivando a ele ter tudo fácil. Aí o dia que você não tiver, se ele partir para fazer coisa errada, você tem um pouco de culpa. Porque você deu tudo na boca sabendo que um dia ele podia crescer e não conseguir bancar o padrão que você tá dando pra ele. E a gente não sabe o dia de amanhã. Tudo tá muito caro, tudo tá, né, evoluindo muito. E aí depois... Isso é uma grande verdade. Você entende? E aí depois você não pode seguir o que ele quer, o que ele gosta. E aí, vai fazer o quê? Se ele tiver a mente centrada, ele vai trabalhar. E é um dinheiro suado. Ele já vai pensar 1000 vezes antes de dar R$1.500 num tênis. Porque é do bolso dele. Não vai dar porque é suado. Mas se ele vai pro lado ao contrário, que a mãe não quer. Que nenhuma mãe quer. E que a gente não tem domínio sobre isso. Não tem domínio. Porque ele pode... Tanto, assim, ele... No teu caso, você é uma mulher que conheceu um homem do crime. Pode ser o contrário. Pode ser um menino... né, um moço que conheceu uma moça do crime. Sim, verdade. E se apaixonar. Eu Você não sei já pensou? Sim, se já tem, teve isso. Tem, se você conhece existe algum caso. Existe isso. Que então, o cara assim, não era do crime e ele virou por conta da menina. Então, assim, uma coisa puxa a outra. A paixão, ela é algo assim que é complicada. Por isso que a gente tem que estar perto dos nossos filhos, procurando saber aonde eles vão. Cuidado com o telefone, cuidado com as amizades, procurem saber onde seus filhos vão, onde eles estão, porque hoje em dia tá muito pior, muito pior. Antigamente... Muito mais fácil. Tá tudo muito... Isso, antigamente tá não era assim. Quando eu lembro, quando a gente... Antigamente, como não tinha assim tanta balada e tinha muito polícia nas baladas, não podia tanta droga, né? Era bem reservado, tipo, bem escondido. E a gente fazia muito sítio. A gente comprava, tipo, era mó burocracia e tal, o cara tinha que conhecer pra gente poder vender pra gente, porque tinha aquela desconfiança, será que, tipo, não, os caras não tá mandando ela vir aqui pra prender a gente e tal. E hoje em dia, cara, você sai na porta da sua casa e tá te oferecendo praticamente, imagina numa balada. Então a gente hoje não é mais cocaína, não, gata. Hoje tem coisa tá muito pior. É uma coisa viciante, destruidora mesmo. Então, assim, pais, ficam atentos aos seus filhos, conversem, não fica só dando o telefone na mão. Ai, pai, eu vou sair com a minha amiga, pode ir. Quando vinha acontecer algo, mas você sempre falava, pode ir. Então, não é proibir, é procurar saber o ambiente que eles estão indo, as amizades que eles estão indo, porque ele tá bebendo aqui.
Às vezes meu copo pode ter uma balinha, mas ele tá ali na festa e tá todo mundo junto, aí vai, toma aí. Nossa, tô tonto. Não, esse daqui você vai ficar muito louco. Ele já bebeu, ele gostou daquela adrenalina, e aí? Mãe, eu tô indo na casa do meu amigo de novo, daqui a pouco de novo. Quando você vai ver, já saiu do seu controle. Então, se a gente não monitorar os nossos filhos hoje, amanhã pode ser tarde. Então, às vezes é melhor a gente levar a fama de mãe chata, que pega no pé, do que a mãe liberal. Hoje eu entendo o meu pai, a posição que ele teve, quando ele ficou muito chateado comigo, quando ele ficou um tempo até mesmo sem falar comigo, quando eu era desprezada. Hoje eu sou mãe, hoje eu entendo o cuidado. E hoje tá muito pior do que praticamente uma década e meia atrás. Tá muito pior. Então, se a gente não cuidar, se a gente não zelar, é a gente mesmo que vai pagar o preço com os nossos filhos. Então, mãe, conversem, não briguem, sabe? Mas observem as amizades. O celular hoje em dia tem sido uma arma, porque a mãe não olha o celular. Filho, não tem que ter senha. Se mora embaixo do seu teto, você tem que ver sim. Eu quero saber o que você tá conversando. Ah, não pode ver. Por que eu não posso ver? Ué, quem não deve não tem. Se não tem nada demais, tá conversando com a namoradinha? Filho, não tem problema, pode conversar. Só quero dar uma olhada, ver se tem algo diferente, estranho. Você entendeu? Não pode. Privacidade ele tem que ter. Mas toda a privacidade tem que ter um limite. Ainda mais com a juventude e a geração de hoje, que tudo esconde, quer esconder do pai e da mãe, senão minha mãe vai ficar brava. E a internet, ela tá muito aberta, né? Então não tem muito como esconder muita coisa. Dar um Google, lascou. Você entende? Lascou. Aprende a fazer tudo. Se for pra fazer esse amendoim, a gente põe lá no Google a receita, cara, a gente faz. Onde comprar tal coisa? Sim, até na sua porta enviam. Entende? Manda entregar. Entrega. Então, faz assim, um Pix que manda entregar. Isso. Então tá tudo muito fácil. Tá tudo muito assim, nossa, estalou os dedos, tá na mão. Então, o que eu hoje tenho pra falar pras mães de hoje, vigiem os seus filhos. A gente tem que ter vigilância com os nossos filhos. Não é ceder demais, porque o meu pai pagou um preço. Eu entristeci meu pai, paguei. Mas o preço maior, quem pagou fui eu. Por mais que ele tenha se entristecido, no momento tenha sido decepção, hoje não, hoje ele tem o maior orgulho de mim, porque eu dei a volta por cima, orgulho do meu esposo, hoje a nossa vida é totalmente diferente do passado, mas ele pagou um preço, vendo eu sofrer, eu fico imaginando o quanto ele sofreu, porque hoje eu sou mãe. Então eu falo, meu Deus. Teu pai sofreu mais que você? Com certeza, Muito mais. Você acha o contrário. Primeiro você falou que, ele sofreu, mas eu sofri mais. Eu não acho. Sim. Hoje a gente é mãe. É. Você imagina isso acontecendo com os nossos filhos? Nossa, a dor é muito maior. A dor de uma mãe... É o triplo, né? Porque você fica de mãos atadas. Sim. Porque o que você vai fazer? Maior de idade. Você vai prender? Não. Sabendo que agora ele é responsável pelos atos dele. E aí? É verdade. E o que entristece ainda, eu acho que o pai e a mãe, quando acontece isso, é o julgamento das pessoas, né? É você sabendo que, tipo, tá todo mundo falando do seu filho tá sendo condenado. Se passa uma novela e tem aquele momento, lá, a menina na porta da cadeia, tipo, a Bibi perigosa e tal. Isso teve aquele momento. Você teve uma vida de Bibi perigosa. Meu, você pensa, uma pessoa pode, tipo, já falar, vai lá, tá lá, ó, tipo, pra um pai, pra uma mãe, é constrangedor. Claro que é. É triste, porque você queria ver alguém falando, nossa, aquela médica de destaque é igual a minha filha, olha, aquele doutor é igual ao meu filho. Então você vê a pessoa falar, nossa lá, ó, porta de cadeia igual a sua filha. Olha a comparação. Sabe? Então, assim, é muito difícil, né? E também que as pessoas julguem menos, porque são escolhas. Eu escolhi aquilo ali naquele momento porque eu amava. O amor a gente, né, acaba aceitando coisas que são inaceitáveis, né? E por amor a gente ultrapassa. No meu caso, foi difícil? Foi. Mas valeu a pena. Hoje eu tenho a minha família. Hoje eu tenho 2 filhos, eu sou casada, a gente vive bem. Eu tenho um casamento abençoadíssimo, meu marido é maravilhoso, é um super pai, um marido extraordinário. Mas quantas pessoas que eu conheço, amigas minhas, que não foram assim? Sabe? Pessoas que saíram. Esse ciclo aí, quando eles foram presos. Sim. Quantos ainda continuam com as suas mulheres? Só eu e minha esposa. Só eu e minha esposa.
E o sabe? segredo, além do amor, foi Deus na nossa vida. Porque eu acho que a gente tem que se apegar muito naquilo que a gente acredita. E eu acreditava no meu casamento. Eu acreditava, porque eu sempre tive esse pensamento. Eu não quero me separar do meu marido, ele é pai do meu filho, né? Porque meu pai e minha mãe são de casamento raiz, minha avó de casamento raiz. Aquele povo do Nordeste, sabe? Casamento, até a morte nos separa. E aí eu tinha aquilo, eu cresci ouvindo muito isso, né? E aí eu amava ele, eu falava, meu Deus, mas eu tive um filho com ele e tal. Senhor, mas você acha que ele tinha, do fundo do seu coração, você acha de que ele início, tinha... a paixão por mim? Ele e o meu esposo? Não. Você acha que se fosse o contrário, se você fosse presa e ele solto, certo? Você acha que ele iria todos os dias lá na casa? Não. Você tira uma base, porque se você passar em frente a uma penitenciária, na Marginal, você pode passar. No dia da mulher. Se você vê numa penitenciária masculina, cara, eu falo, a gente dormia. Eu dormia na porta da cadeia porque eu queria ser uma das primeiras a entrar. Mas por que isso? Porque é muita mulher. Então pensa que o portão abria 8 horas pra gente entrar. Se eu chegasse muito tarde, eu ia conseguir entrar tipo 11 horas. E era só até as 2 horas a visita. Eu não ia aproveitar. Só ia comer. O tempo é curto. O tempo é curto. Então, por isso o motivo que eu dormia. Que todo mundo dorme, então. Isso, muita gente dorme. Hoje em dia não são todos os lugares que permitem mais dormir. Mas na minha época a gente dormia. E aí eu conseguia pra poder pegar a senha e entrar. Quantas visitas por semana tem direito? Uma vez por semana, que aos domingos. Tinha penitenciária que ele ficou, que era aos domingos. E tinha outras que eram no sábado, né? Só quando ele foi pro Fundão, que ele ficou numa cadeia no interior de São Paulo, que aí a gente visitava sábado e domingo, né? Mas era uma viagem longa, né? Que davam quase 700 quilômetros. A gente saía na sexta daqui, na quinta, às vezes. A gente pagava a pousada lá, eu pagava a pousada. E aí eu fazia comida lá, né, que na pousada tinha a cozinha, fazia comida, eu visitava no sábado, e aí voltava, no outro dia dormia, cozinhava, visitava no domingo, e no domingo a gente pegava o ônibus lá na cidade e vinha embora, e chegava na Barra Funda por volta tipo de meia-noite, meia-noite e meia, por aí. Essa vida foi quanto tempo? Foi quase 10 anos, 9 anos e 6 meses, foi quase 10 anos levando essa vida. Você não desistiu dele? Não desisti. Então, eu tentava, né? Mas o que foi a chave final, eu falei... Teve um dia que eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, se ele é pra minha vida, faz um propósito, né? Confirma no meu coração, porque eu não quero viver uma vida dessa pra mim. E ele porque tinha... Ele saiu... Ele saiu, sim. E nesse dia... voltou várias vezes. Sim. E nesse dia, a gente tinha tido uma briga feia. E aquele... que você falou da nossa boca. Ele tinha saído numa quinta-feira. Era pra um sítio lá que tinha... Os caras tinham saído, um amigo dele e tal, em uma festa. Aí você imagina a festa já como é que era, né? Então... Ostentação, piriguete, até o talo, enfim. Aí eu fiquei sabendo que ele tava lá. E eu queria ir atrás, mas ele tinha escondido a chave do carro. E aí eu falei, tomara que ele bata esse carro quando ele vir. E ele bateu o carro. Quando ele veio. Ele foi na quinta e ele chegou em casa no sábado. E quando ele chegou ali, eu já entrei, ele já entrou. Nervo já Sim, comendo. Não, eu já fui pra cima dele. E eu bati nele, ele tava muito louco, ele não conseguia nem ficar em pé. E aí eu fui lá fora, ele, eu bati o carro por causa de você. Eu falei, por causa de mim? Você tava lá, e aí você fala que foi por causa de mim. Mas eu já tinha falado, eu falei, meu Deus do céu, que boca. Mas realmente o que a gente fala, quando a gente fala com aquela, sabe, é algo que literal acontece, cara. E aí... A força do pensamento, a força do pensamento e, cara, ela tem vozes que nos ouvem, viu? Ó lá. Sim, e aí, aquele dia eu fiquei muito triste. Aí eu fui tomar banho, aí eu chorei, dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não aguento mais.
ou vai ser ele ou eu não aguento mais essa vida, eu tô exausta. Eu já tava triste, porque era um casamento totalmente conturbado, de agressões, verbais, física, porque eu ia pra cima, de humilhação, porque eu ia atrás dele, aquele ciúme, rasgava a roupa, e sabe? Então, tipo, eu não... Já tava fora sabe? do controle isso. Já tava. Eu tava a ponto já ou de eu matar ele ou ele me matar. É. E aí eu falei, Senhor, eu não quero mais isso pra minha vida. Se o Senhor é o Deus da minha vida, se eu ainda sou a menina dos teus olhos, se o Senhor tem um plano pra minha vida, pelo amor de Deus, Senhor, age. Eu fui dormir. Tem que ser agora. Eu fui dormir. No outro dia ele saiu de manhã e aconteceu dele ser preso. A polícia já estava de olho. E aí ele foi preso. E nesse período ele ficou, que foi os últimos, foram 3 anos e 2 meses ele ficou. Não ficou, pra você ver que foi tão uma oração de Deus, resposta de Deus, que ele não ficou na capital. Ele já foi direto pro fundão. Que era pra ficar bem longe mesmo. E eu tava muito chateada. E eu precisava desse tempo. E aí foi quando eu comecei a buscar Deus, me firmar, cuidar de mim, do meu espiritual, porque eu não estava bem. Quando a gente não tá bem espiritualmente, não adianta que nada vai fluir na nossa vida. Porque se eu não tô bem comigo, não tem como eu te ajudar. Um cego não guia outro cego. Não existe isso. Então eu tava ferida, eu tava machucada. Eu falava, Senhor, o Senhor já respondeu minha oração, ele tá lá. Então trata dele lá. Eu vou cuidar de mim. Aí foi onde eu comecei a buscar, eu fui pra igreja. E a fé, ela é tudo, ela é a base de tudo. Quando você tem fé, você consegue muitas coisas que, tipo, você fala, não, eu sonhava. Exemplo, eu sonhava em ter um iPhone, tipo, quando eu trabalhava, só tinha Motorola. Então, pra mim, eu falo, não, um dia eu quero ter pelo menos um 13 Pro Max, eu trabalhando na rua e tal. E aí meu primeiro foi o 6, aí depois foi o 8 Plus, o 11 e agora eu consegui um 3 Pro Max. Pra muita gente que tem uma renda, que é rico ou que é bem sucedido, não é nada. Mas pra gente que vem da periferia, que batalhou muito pra ter, é uma conquista. É uma conquista. Dúvida. Comprar um carro, comprar uma casa, é uma conquista. Pra quem já tem, que vem de berço, nossa, um celular, o que é um celular? Não, gente, é um celular muito caro que hoje em dia as pessoas sonham em ter esse celular. Tem gente que acha o que é banal para uma pessoa, para a pessoa que sonha com aquilo, é um sonho para ela. Ter um carro, para muita gente, tem gente que troca de carro a cada 6 meses ou a cada ano. Mas para quem sempre andou muito de metrô, de ônibus, cara, conquistar um carro de lotação, espremida, muitas das vezes... teve o lado bom. Sim, graças a Deus. Dinheiro. Sim. Através da vida errada. Perdi, fui pra lá comer só arroz, feijão. Às vezes não tinha nem mistura. Fui morar sozinha. Tendo o Miguel, depois ele preso, tipo, às vezes eu dava leite pro Miguel, falo, ai mãe, eu quero comer um salgadinho, eu dava uma mamá pra ele, falo, vai dormir, a mãe compra, e não ter R$1, entendeu? Mas eu precisei passar por esse processo. Então hoje eu trabalho, pra glória de Deus, não falta nada na minha casa, a gente tem uma vida estabilizada, e vendendo. Não, ambulante. E sendo ambulante. Ambulante. Não é que não tem trabalho, as pessoas são preguiçosas. Porque as pessoas acham que você tá aqui esse horário, mas você acordou cedo, vocês acordaram cedo, estão cansados, vão chegar cansados, e se tivesse que vir trabalhar amanhã, vocês viriam. Mas hoje em dia não, o povo quer acordar meio-dia, quer ir dormir, quer acordar meio-dia no outro dia. Gente, não é assim. Se a gente quer ter algo na nossa vida, a gente vai ter que sacrificar o nosso descanso. Não é verdade? Quem não queria, tipo, tá num sábado desse assistindo Netflix ou passeando? Mas se você quer ter algo, você vai ter que abrir mão. E na hora certa, Deus vai preparar o momento certo para você curtir. Porque primeiro você tem, conquista, guarda, reserva. E depois você vai e faz o que tem que ser feito. Entende? Porque se você atropela esse processo, isso é muito ruim para você. Você vai pagar o preço, porque você vai querer aquela coisa de momento, mas o momento passou e a dívida ficou. E aí? Eu não vivo de status. Se eu posso comprar isso hoje, eu vou comprar. Se eu não posso, eu vou esperar a hora certa de eu comprar. Porque senão depois eu vou pagar o preço. Eu vou ficar devendo. Quem tá vendo a luxando, mas e a conta bancária? Tá onde? Tá no 0 ou tá no 1000?
Então, hoje em dia, as pessoas vivem uma realidade que não é delas. Elas querem mostrar para as pessoas que elas não são. Porque em rede social é muito fácil. Eu pegar um celular bonito, tirar foto, é seu. Ou encostar numa Land Rover, é minha? Não. Eu quero aquilo que é meu. Eu não preciso mostrar para as pessoas o que eu tenho, o que eu conquistei. Eu quero batalhar porque um dia eu sonhei em ter aquilo, né? Então é muito disso que as pessoas precisam aprender, né? A humildade, ela procede à honra e a arrogância à queda. Então a gente tem que ser humilde, não é você ser pobre, eu gosto dessa xícara, mas é muito cara. Eu gosto da dela, que a dela é baratinha. Não é isso. Se você quer aquela que é mais cara, que é mais bonita, se você batalhar, você vai conseguir ter. Então as pessoas precisam entender que quando a gente quer algo para nossa vida, se a gente batalhar, se a gente focar naquilo, a gente consegue. E é isso. Eu concordo plenamente. O povo tem muito mais uma mente pobre, sim, do que uma mente próspera. Verdade. Agora eu só queria entender como que essa conta fecha? Não fecha. Fui pedindo pra Deus a libertação do meu vício, porque o Miguel, meu filho, tinha bronquite asmática, a dele era muito forte. Quando chegava com cheiro de cigarro perto dele, a asma dele atacava e aquilo tava prejudicando. E eu não queria prejudicar meu filho mais do que ele já tava prejudicado psicologicamente, porque ele via as nossas brigas, ele presenciou muita coisa. Então ele teve um trauma muito grande, entendeu? Então, ele via o Michael como um bruxo, um monstro, porque ele vir pra cima de mim. Então, meu filho já estava muito mal com aquilo. E meu filho, ele ficou uma criança agressiva, porque ele achava normal aquilo. Olha só como isso é sério. Sim, é sério mesmo. Então hoje tem que falar disso. Cara, é muito sério esses casamentos que vocês acham discutir na frente dos seus filhos. Isso cria um trauma. E aquela época o Miguel tinha 5 anos, de 4 para 5 anos, cara. E ele guarda isso até hoje. Até hoje ele tem isso dentro dele. E a gente teve uma briga uma vez que eu peguei, o Maico trancou a casa. Pra mim não bater no Maico, ele pegou um balde e jogou de água em mim, meu filho, pra mim não brigar com o pai dele. Então, assim, foi algo que mexeu comigo também. Então, meu filho já estava traumatizado. Então, era uma forma que ele achava de me acalmar, porque eu estava muito nervosa. Ele pegou a água e jogou em mim. E ele chorava muito. Então, ele dormia, ele acordava chorando. Então, aquilo criou um trauma dentro dele. Então, muitas das vezes, tem mãe que acha que não, gente, mas é muito sério a gente permitir que nossos filhos... tóxica foi Sim, essa, Jesus? Foi. É que naquela época não tinha tanto esse negócio de abusivo, de relação tóxica, que hoje em dia... Tá mais comum falar. Tá mais comum mais falar. E as mulheres, graças a Deus, estão tendo coragem de sair desses relacionamentos abusivos. É triste porque tem muitas que, infelizmente, não conseguem sair a tempo, ou quando consegue... O cara vem e acaba, enfim, tirando a vida dela. E isso é muito triste. Então, mulheres, não permitam isso na vida de vocês. Aquela época foi um passado que, se fosse nos dias de hoje, eu jamais aceitaria isso, né? Mas como a gente estava muito envolvido com aquilo, então aquilo nunca tinha passado. Foi meu namorado, meu marido, então... E eu era daquela que... E você não teve exemplo dentro de casa? Não tive. Meu pai nunca bateu na minha mãe. Nunca. E ele nunca aceitou isso. Ele nunca. Ele falou, o dia que for pra mim bater na sua mãe, eu pego as minhas coisas e saio daqui. Porque ele veio de uma juventude sofrida, o povo do Nordeste sabe como é bruto, ele apanhou muito. Então, ele não queria fazer aquilo que ele vivenciou na vida dele, né? Então, meu pai nunca tocou na minha mãe. Eles fizeram... que não era exemplo de casa. Não era exemplo de casa. 42 anos de casado, meu pai nunca levantou a mão pra minha mãe. E olha que minha mãe tem um sangue bem quentinho. Porreta, baiana. Você puxou pra ela. Isso, bem de pra cima. Eu falo, gente, meu pai é uma bênção de Deus, porque ele tem uma paciência surreal. Mas então, não foi de casa. Mas aquela situação tóxica, todo. Aquele relacionamento tóxico, abusivo, de todos os sentidos... Mas eu permitia isso. E você não conseguia sair dele. E eu não conseguia, literal. Aquilo não me fazia bem, me machucava tanto fisicamente. Mas é aquilo que eu te falei no início. A comodidade. Eu não queria mais, eu fiquei preguiçosa, não queria trabalhar. Tinha as contas pagas, tudo pago, pra que eu vou trabalhar? Então, ficou cômodo pra mim aquele momento. Então, eu não conseguia sair daquilo.
Porque qualquer um gosta de vida boa. Por mais que não, minha filha, vai viver um dia na vida boa pra você ver. Se você vai querer ficar vivendo, acordando cedo. Imagina, tudo mentira se falar que quer, porque não é. Então, assim, aquilo meio que me segurava muito, né? E tinha algo a mais que eu acho que era amor também, era paixão. Eu acho que você era louca por ele mesmo. Sim, não, eu era totalmente. Hoje eu sou, mas eu sou consciente, hoje é amor, né? E aí eu falei, Senhor, se realmente ainda tem propósito... Mas ele demorou pra sair, hein? Demorou. Pra cair, e a ficha, meu, porque Sim. foi, voltou. Sim. Foi, voltou. Por quê? Porque é uma Viciante. coisa viciante, é viciante. Da mesmo jeito que tem gente que, se olhar isso aqui, você der as costas, ele vai roubar isso aqui, sabe? É algo que precisa ser tratado. A pessoa precisa se libertar disso. Porque tem vários tipos de vícios. Só que a pessoa acha que é só droga, só cigarro. Não é. Tem pessoas que são viciadas em algo que não é bom. Mas, cara, aquilo tá sendo bom. Adrenalina? Era. Eu falo, só pode ser isso. Porque ele não veio de uma vida... A mãe... Não, de uma os pais dele... Não, o pai dele, meu sogro, é super trabalhador, super... Nossa, a família dele é assim, super, sabe, trabalhadora. Mas a curiosidade também, sabe, de jovem e tal, e querer ver uma moto quando era jovem, uma moto bonita. E aí, tipo, falar, de quem que é essa moto? É daquele cara ali e tal. Ambicioso também. Sem entender. Muito, meu esposo é muito. E aí, eu falei, não, Senhor, se o Senhor tem o trabalhar, então... Se é do Senhor, vamos lá. Então eu fui buscar autoajuda no meu espiritual, fui pra igreja, pedia muito pra Deus primeiro pra me curar, né? Porque não adianta eu querer orar por ele, sendo que eu tô ferida. Então eu fui, pedia muito pra Deus, fui buscando força, sabe? Pra Deus. E aí eu fui pedir pra Deus primeiramente me libertar dos vícios, que aquilo não era bom pra mim. Porque você ainda continuava usando. Sim, eu ia pros pagode e usava, porque era uma distração pra mim. Porque naquela época eu usava porque era um refúgio. Eu queria fugir daquela realidade que eu tava vivendo, daquele casamento, daquela situação. Eu queria fugir. Então, na maioria das vezes, a pessoa usa a droga, não é porque ela é viciada, cara. É porque é um refúgio da realidade que ela tá vivendo. É uma fuga. Isso! Tem gente que bebe, enche a cara e esquece, dorme, porque ela não quer viver aquela realidade. Então, assim, não julguem. Muitas vezes as pessoas falam, safado, entrou na vida da... Não é. E muitas das vezes aquela pessoa só precisava de ajuda. Só que uma orientação. Sim, uma orientação, uma pessoa que sentasse e ouvisse ela. E eu era muito forte, porque eu poderia comer o pau lá em casa, mas eu sempre estava sorrindo, sempre estava tudo bem. Eu conseguia ainda transparecer o quanto eu estava bem, mas eu estava destruída. Entende? E aí eu ficava com vergonha de desabafar, porque vem aquilo, eu te avisei, eu te falei, bem feito. Então, eu já estava destruída. Isso, eu já estava destruída. Para que eu ia abrir minha boca para falar? Para eu ficar mais acabada ainda? Então, eu ficava com a minha dor para mim. A falta de empatia da mulher. Sim. Que bosta, né? Sim. E muitas das vezes ainda de mulher. E aí eu guardei aquilo. Sim, que é de mulher. Sim. E aí eu falei assim, Senhor, vai ser eu e o Senhor. Então eu ia pra igreja, eu chorava, eu pedia pra Deus me ajudar. Fui me libertando. Aí teve um dia que teve uma campanha do óleo ungido, eu peguei e falei assim, ele falou assim, unge se você tem fé, passa onde você quer que Deus te cure. Aí eu passei na minha boca, porque eu fumava muito cigarro. E aí, eu só fumava cauto. Eu só queria cauto. E aí, chegou uma época que o dinheiro foi acabando. E o cauto, né, é caro, né? Meu filho não dava mais. Entendi. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu falei, não, Deus, mas isso eu não quero mais pra mim. Isso não tá fazendo bem pra mim, não faz bem pro meu filho. Eu fui e passei na minha boca. Eu falei, Senhor, eu determinei, eu não quero. A partir de hoje, eu não quero mais fumar cigarro. Eu não quero mais usar droga. Eu não quero, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. E fui pedindo dessa forma. Passou, quando eu cheguei em casa, eu fui acender um cigarro, eu vomitei. E depois daquele dia eu nunca mais usei droga. Não fumei mais. E já tem o que? Isso vai fazer 8, 9 anos. Eu não fumei mais. E não usei mais drogas. Foi a minha libertação, foi assim. Mas eu pedi o poder da oração e da palavra. Eu pedia com a minha alma assim... doendo, eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, sangrando, eu já estou destruída,
Estou acabada, eu não quero me destruir mais. Por favor, me liberta, Deus, me liberta, me liberta. Eu falei 3 vezes assim e passei e tomei posse daquilo. E Deus me ouviu. E depois dali eu não usei mais droga. Eu trabalho vendendo bebida, não bebo mais. Não bebo, eu trabalho também na feira vendendo salgado, vendendo café. Café era uma coisa que, tipo, tomava café e acendia cigarro, tomava café. A maioria quem Sim. tomou um café, acendeu um cigarro. Sim, e então assim, são 2 motivos pra falar, nossa, ela é fraca. Não, eu sou forte, porque eu trabalho com isso, eu trabalho com algo que instiga o que um dia eu usei. Só que quando você tá forte, quando você determina aquilo pra sua vida, quando você tem fé, pode ter 10 mil café, pode ter um monte de cerveja, que nada vai te desviar do foco que você quer. Então, tudo da nossa vida é objetivo. Força de vontade também. Isso, muita força de vontade. Você tem que querer. Porque não teve ninguém pra me ajudar naquele momento. Era eu e eu. Porque se eu não queria desabafar, porque eu tinha medo do julgamento. Porque eu já era muito julgada. Eu já era muito humilhada. Então, eu passei necessidade. Ele tava preso, Ele tava preso. E aí, tipo... Sabe, é uma coisa que vai tudo embora. Eu passei necessidade, tinha só arroz e feijão. Mas o orgulho, não era orgulho. Eu já tava sendo tão julgada. A vergonha, isso. Não era orgulho, porque era ela vergonha. Tinha, né? E depois agora ela vai pedir um ovo. Ela vai pedir uma caixinha de leite pra dar pro filho dela. E tinha também aquela vergonha, também um pouco do julgamento. Eu falava, eu vou pedir, cara, um ovo pra me comer, cara. Quem eu era, tipo, sabe? Tinha aquele meio que orgulho, meio vergonha. Então, assim, teve que ter esse processo de eu passar por esse vale, né? Por essa luta, para eu valorizar mais as coisas. Hoje, eu valorizo 1 centavo, 5 centavos. Para mim, 1 centavo vale 1000. Porque quando você junta, você vai ter algo maior. Esse final de ano a gente fui juntando de 5 centavos, 10 centavos e tal. E quando a gente cortou a garrafa para contar, deu R$622,15. Então, assim, coisas que as pessoas... Só da moedinha. Só de moedinha. Fora as de R$1 que eu junto, fora as de 50 centavos, de 25. Eu tô falando das de 5 centavos e as de 10 centavos. Então, assim, são coisas que as pessoas desprezam o que é mínimo. Mas até o que é mínimo tem valor. Então, assim, quem diria que juntando de 5 em 5 ia dar, tipo... 600. Você entende? Então, eu aprendi a valorizar mais a vida. Eu aprendi a valorizar as mínimas coisas. Eu consigo olhar para aquela coisa ali, a gente pode falar, é só um detalhe. Não, não é. Tem algo que dá para fazer a mais, dá pra gente, sabe, formalizar, dá para expandir isso. Então, é isso que as pessoas precisam entender, sabe? Não é você ser pobre. É o espírito da pessoa. Tem gente que tem um espírito de pobreza. Tem gente que vive muito bem, é muito bem sucedido, mas o espírito dela é muito pobre. É muito pobre. Então, assim, eu não desfaço... Não, é pobre de tudo. Sim. É pobre de amor, é pobre Sim. de compaixão, é pobre de... Sim. Ai, é uma coisa horrorosa. Chega a ser triste. É triste, é triste. Porque a pessoa acha que esnobando aquela pessoa, o que ela tá ganhando com aquilo? Ela vai ganhar algo ruim para ela mesma, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, sendo bom ou sendo ruim, aí não vem falar que é culpa da fulana, que é culpa... Não, meu amor, é sua culpa. Lembra lá atrás, quando você fez isso, isso e isso? Tá aí o resultado. Então, muitas das vezes, não vai vir repentinamente. Vai vir num tempo. Ela falou, nossa, coitadinha. Coitadinha? Ah, minha filha, isso aí era uma naja, você nem imagina, tá pagando o que plantou, não tem nem dó. Então... A gente não pode simplesmente olhar por uma coisa pequena e desprezar. Eu tiro pelas moedas, como eu acabei de dar um exemplo agora. Do pouco virou muito. Então, as pessoas têm que aprender a valorizar as coisas pequenas, os momentos pequenos, né? E depois disso, o meu esposo precisou passar por esse tempo todo para entender o valor da liberdade. O valor da família também. Da família. Hoje, o meu marido... É maravilhoso. Hoje nós somos convertidos para a glória de Deus. Ele teve um encontro com Deus lá no presídio mesmo, fruto de muita oração minha.
E por isso que eu falo, gente, se você abre a boca, se você clama, se você pede, independente da religião que você seja, eu não tô aqui para pregar religião, Isso. tá? Não é sobre religião. Não é sobre religião, É sobre sobre a fé. A fé, se você fé. crê naquilo, se você crê em algo, se você crê que seu casamento pode ser restituído, se você crê que, nossa, o seu filho pode sair da vida do crime, das drogas, ou de um relacionamento tóxico, né, que hoje em dia tem muito namoro que eu vejo que eu falo, meu Deus, como assim, tipo, quanto tempo você tem de namoro, meu amor? 2 meses? E você tá deixando ele fazer isso com você? Escolhendo a sua roupa, mandando em você? Cara, isso não existe. Então, assim, abrir os olhos, abrir, a gente valorizar as pessoas, porque hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não pode não estar, né? Parar de ficar com picuinha por coisas pequenas. Pô, se acontecer alguma coisa, chega na pessoa, conversa, porque depois não vai adiantar chorar, né? Porque da vida a gente não leva nada. A gente quer batalhar, o meu intuito quando eu trabalho, quando eu busco uma vida melhor pra mim, pros meus filhos, é porque enquanto eu estiver aqui, Deus fala que o melhor dessa terra é nosso. Então, se eu tenho um copo melhor, eu vou querer o copo melhor. Eu não vou querer o copo mais ou menos. Porque o melhor é nosso. Mas é nosso se a gente for atrás. Ai, mas o fulano e o ciclano não tem. Mas peraí, você já viu a hora que ele sai de casa? Você tá vendo as batalhas que ele... Então, meu amor, é muito fácil você falar que tá querendo dar uma de rica. Não, meu amor, levanta o rabinho daí e vai trabalhar. Porque não dá. Então, hoje em dia, as pessoas confundem muito, né? O querer com o ser. Querer, todo mundo quer. Mas e lá? Se é empreendedora, se é a faxineira, se é a que põe a mão na massa e faz as coisas e vai trabalhar, você quer? Não quer. Mas pagar de ostentação lá nos status, de viagem, papapá, você quer. Então, não tem como. Se você quer ter uma vida melhor, uma vida financeira melhor, uma estabilidade melhor, você vai ter que trabalhar mais. Não tem como você ter uma vida melhor tendo uma vida fácil. Se você quer mais, você tem que batalhar mais. A não ser, minha filha, que você vem de berço de ouro, que aí é outros 500. Mas caso contrário, na realidade que eu vivo, da onde eu venho, você pode sim. Eu sou falando da periferia. Sim. Ponto. Você pode chegar num patamar classe A, mas você vai ter que batalhar. Minha filha, através... né, do começo lá da história, do carrinho de cachorro quente, que na verdade aí veio, porque aí você se converteu, a sua fé, o que aconteceu? As portas começaram a se abrir. Começaram a se abrir. E daí, através do carrinho, a gente começou em vários jogos de bairro mesmo, né? Aí, como veio o carrinho? Porque o carrinho que iniciou tudo isso. Foi o carrinho. Santo carrinho. O santo carrinho. Eu com uma mente, né? Eu trabalhava em escritório. E eu falei, meu Deus, mas esse homem vai sair? O que eu vou fazer da vida, né? Ele veio da vida errada. E eu pedia também a direção sempre pra Deus. Eu falava, Senhor, abra minha mente e tal. Ele saiu. E aí, eu tive uma ideia. Eu falei, amor, vamos comprar um carrinho de hot dog. Vamos trabalhar, vender. Aí a gente foi no campo. E antes dele ter ido, eu sempre via muita gente no campo. Aí teve um dia que ele foi... Falei, olha o tanto de gente que tem no campo. Todo mundo tá bebendo e não tinha nada pra comer. Aí nós fomos lá. Eu tive muitas pessoas que nos ajudaram. E eu sou muito grata a Deus por isso. Sejam gratos por cada pessoa que te ajudou. Se hoje eu tô crescendo espiritualmente, financeiramente, sabe? Eu tive pessoas que me ajudaram e eu nunca vou esquecer dessas pessoas, gente. Nunca. Nunca seja ingrato com aqueles que te ajudaram. Nunca. Porque se aquela pessoa estava disposta a te ajudar, foi porque Deus quis que ela te ajudasse. Então, nunca vire as costas para uma pessoa que te ajudou, porque você pode precisar de novo. E aí a tia dele falou, não, eu sem condições, sem dinheiro, sem nada, a pessoa tem que ter muita confiança. O cara acabou de sair da prisão, eu desempregada, ele desempregado, aluguel atrasado. Puta que o pariu. Nome sujo. Um carro para rodar, porque tava cheio de multa. Dura, lisa, de tudo. A tia do meu esposo confiou de comprar um carrinho no cartão dela. Meu Deus. Sem a gente ter nada. Tia. Sim, ela foi uma bênção. Aí a avó dele... Ela falou, não, filha, pode, vai dar certo. Se não der, a tia paga e depois você dá. Eu falei, não. E eu pra ele, não, amor, vai dar certo. Para de ser medroso. Então ele tinha ainda meio esse medo e tal. Porque é totalmente diferente. E aí a gente foi, compramos salsicha, pão, as coisas, tudo. Fomos pro campo.
vamos com salsicha e suco Tang vendendo na garrafa de início, né? Como o rapaz vendia refrigerante, ele falou, ó, pode só suco e tal, só não pode refrigerante. Eu falei, não, tudo bem. Aí no primeiro dia, foi R$600. Tipo, praticamente quase 7 anos atrás, R$600 é muito dinheiro, né? Sim. E eu falei, nossa, eu falei, amor, tá vendo tal. E aí veio também o processo pro meu esposo, porque era no futebol ali da quebrada, todo mundo conhecia ele antes, aí ele vinha a vergonha, eu falava, você não vai ter vergonha não, vergonha é você ir pra cadeia, eu ter que ir lá na porta me agachar pra ter que ficar te visitando. Sem dúvida. E aí, tipo, porque, né, fica aquele constrangimento, as pessoas olham, nossa, quem te viu, quem te vê e tal. Tipo, o rei do camarote. Entendeu? E agora vendendo hot dog. Então, assim, foi um processo pra ele também. Muito mais do que pra mim, porque ele convivia com aquelas pessoas. Então, você imagina como foi difícil. Mas eu sempre ali do lado dele. É o que eu falo, a mulher, ela tem uma força muito grande no casamento. Mas na posição. Muito bem. Muito. Ela pode afundar o cara, como ela pode levantar o cara. Isso mesmo. E aí eu falava, amor, não vamos desistir. Não olha pra isso, não olha pra isso. Olha de onde Deus te tirou, a vitória que Ele te deu. Você não vai retroceder. E ali foi aquele momento, aí depois ele chegou em casa, ele chorou, se ajoelhou, pediu perdão pra Deus, Deus fortaleceu ele e a gente continuou. Aí disso vem um amigo dele, que a esposa dele vendia café na feira. E ele pegou e falou assim, Maicon, minha esposa não quer mais, tal, ficar lá na feira vendendo, porque é muito cansativo, é muito puxado, é de madrugada, tal. E eu tenho todas as coisas, eu tô dando pra você. Você quer, você é a Tata, só que é bem puxado, tal, de manhã, você vai pra vender pros feirantes. Aí eu falei, vamos. Ele falou, vamos. Eu falei, dá? Vamos. E aí a gente começou. Não, ele detalhe, doou tudo. Você ganhou. Eu ganhei, gente. Eu ganhei tudo. Garrafa, a caixa, o guarda-sol, sabe? Deus enviou pessoas, porque é aquilo que eu falo. Deus sonda os corações. Ele sabia da nossa real sinceridade, que a gente queria trabalhar, que a gente queria crescer e que a gente não queria mais nada que não fosse nosso batalhado. Então Deus preparou pessoas para nos ajudar, sabe? Então eu falo, quando realmente você quer, Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar. E foi isso que aconteceu. E aí a gente começou vendendo bolo e pão com presunto, pão com mortadela e tal. E depois a minha sogra, minha avó também fazia salgado, eu observava, mas eu não sabia mais muito tempo, né? Já não tinha mais aquela praticidade, também, né? Vida boa, né, gata? Então, aí a minha sogra pegou e me ajudou. Ela falou, não, vamos fazer no salgado. E a gente foi, e foi dando certo. Aí a gente começou a ir para as outras feiras. E foi dando certo, a gente acorda 1h30 da manhã, faz o café, eu vou fazendo café, ele vai assando os salgados, e aí quando dá por volta de 3:50, ele sai de casa, vai pra feira, e eu fico em casa fazendo salgados para outra feira do outro dia. E nisso eu tenho que auxiliar casas, crianças, faço comida, mas é tudo a mão de obra minha. Eu faço os salgados, faço torta, faço os bolos. E hoje, através de tudo isso, Deus só tem nos honrado. Aí, o meu irmão um belo dia falou assim, Tata, por que vocês não vão pro estádio? Olha, empreendedora, carrinho de hot dog pra feira vender café. Não, você é super empreendedora, gata. Eu falei, eu quero Puta dinheiro. Eu falei, eu quero dinheiro, meu filho. Eu quero voltar pra minha vida boa, só que na vida certa. No trâmite legal. Aí ele falou assim, vamos pros estádios e tal. Eu falei, amor, vai com o Henrique, com o meu irmão. Aí eles foram. Aí deu super certo. Na época era ainda aquela 3x10. Na Arena Corinthians. Foi o primeiro estádio que meu esposo foi. Aí depois eu comecei com ele e de lá pra cá a gente não parou mais. Aí a gente faz todos os estádios. Carnaval, bloco de rua, ano novo. A gente vai pra praia e a gente faturou horrores. Horrores, graças a Deus. Então assim, o empreendedorismo, ele dá pra você viver muito bem quando você sabe administrar o seu dinheiro, quando você tem foco e objetivo, cara, é incrível, é incrível. Ninguém te para. Não, e eu sonho, e eu creio, eu quero crescer cada vez mais, eu quero poder dar emprego, sabe? O meu intuito é esse, é crescer a ponto de eu ter uma empresa
Que Deus prepare do que for, que seja algo... Eu gosto dessa área de alimentação, bebida, que é uma área que a gente sabe que expande muito, é uma área que todo mundo consome, dá emprego para as pessoas, porque o meu marido, ele precisava de uma oportunidade, mas ele teve, primeiramente, Deus na nossa vida, e ele teve a mim para ajudar ele. E quantas pessoas saem do presídio... Sem ter a mulher. Sem ter rumo. E às vezes quer até uma oportunidade. Mas não aí quando a pessoa quer uma oportunidade. É verdade. Eu tenho pessoas, tem um caso assim, poxa, mas tem passagem, não quero. Pô, o cara quer mudar de vida. Como que o cara vai mudar de vida se não derem uma chance pra ele? Não, mas vai entrar aqui e vai me roubar. Aí muitas das vezes, aquele que já tirou uns dias, já ficou preso lá, tá trabalhando até hoje, honestamente. E o que nunca... às vezes pôs a mão em nada dos outros, deu mancada na empresa. E o cara que tirou uns dias, hoje é o braço direito do cara. Então, assim, é oportunidade. Não tem como. Se você dá oportunidade para a pessoa que vai trabalhar uma semana e depois não quer saber de trabalhar, por que não dá uma oportunidade para uma pessoa que, pô, às vezes por um motivo financeiro, tem muito preconceito por ainda. necessidade, o cara foi. Claro, tem gente que se envolve na vida do crime porque quer, mas tem gente que às vezes furtou, às vezes uma coisa lá e foi preso, mas aí ele viu que aquilo não é pra vida dele. Ele quer só uma oportunidade pra trabalhar. Aí ninguém dá, aí ninguém dá, aí ninguém dá. O que o cara vai voltar a fazer? Vai voltar pra vida do crime, cara. Vai voltar. Então, assim, eu penso da seguinte forma, eu quero um dia... Eu creio muito, sabe, de poder ter uma empresa para dar oportunidade para essas pessoas. Porque eles são seres humanos. Erraram, pagaram preço. Mas a pessoa só vai mudar se der oportunidade para ela, gente. Não tem como, não tem segredo. Como que ele vai trabalhar? Minha conta não fecha, gente. Não fecha nunca. O preconceito em cima disso é muito grande. É muito grande. Não adianta vir com hipocrisia aqui, falar, se tiver uma ficha... Olha, eu falo porque eu tenho empresa. Sim. Se chega uma ficha, isso qualquer um. Sim. É muito difícil uma pessoa Sim. que vai olhar lá, antecedentes criminais. Sim. Não vai. Não vai. E às vezes o cara vai se dar super bem, vai virar seu braço direito, mas só do fato dele ter tido uma passagem, acabou a vida dessa pessoa. Então é muito fácil as pessoas... Sim, claro. É muito fácil fulano... mas é tudo vagabundo. Mas não sei o quê. É traficante. É não sei o quê. Mas peraí, você tem uma empresa, a pessoa vai lá, deixa um currículo, o que você faz? Você amassa e joga fora? Então, peraí, quem é mais bandido? O cara quer uma oportunidade de mudar. Você pode dar essa oportunidade, mas não dá porque ele... Peraí, você... Nunca errou na vida? Você pode não ter roubado, mas você já errou em alguma circunstância, no casamento, com um filho, com uma atitude. E aí o cara errou, ele pagou o preço, ele quer sair, ele quer mudar. Mas ninguém dá a oportunidade. Ninguém dá. Como que o cara vai mudar? Eu concordo com você. É muito triste isso, sim, mas eu já peguei currículos que tinham pessoas com passagens, sim, e não contratei. Sim. Porque você fica com o pé atrás. Fica. É uma bosta isso. Sim. Olha que situação. É uma situação agora, olhando, você falar, você está cobertíssima de razão. É muito triste. Não tem como a pessoa mudar. Ela não vai, se todo mundo tá fechando as portas, meu Deus do céu. O cara só quer trabalhar, cara. Ele quer tentar mostrar que ele mudou, que ele quer trabalhar. Mas aí vai na porta. Não. Já encheu a vaga. Já preencheu a vaga. Não, mas você não combina com... Tinha que ter um plano, meu, pra sabe? poder então, fazer assim, um plano, muito... sei lá, é verdade, cara. Sim. Eu concordo plenamente com isso. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, acabam voltando porque não tem uma oportunidade. Porque as pessoas olham como um condenado. Tipo, um condenado pra sempre, cara. Literal. É um carimbo... Puta que pariu. E eu pensei, e eu com a mente de empreendedora, e eu pedia muito, eu sempre peço muita sabedoria e direção pra Deus. Eu falava, Deus, quem é que vai dar emprego pra... E meu marido, assim, e a outra questão entra, porque a maioria são de cor, né? Aquele ali, além de, vamos falar o português, claro, preto, pobre da favela. As pessoas... Preso. Nada a favor. Nada a favor. O meu esposo, se você olhar, você não fala que ele puxou alguns anos de cadeia, porque ele é de pele branca.
Mas independente da pele branca dele ter os olhos claros, quando for pegar no currículo e puxar, não ia valer de nada. Então eu já pensava, eu falava, meu, o Michael com esse tanto de cadeia, na hora que ele dizer tudo que ele fazia, nunca que ninguém vai contratar. Nunca, nunca. Os caras vão falar, Você o quê? foi bem sábia. Esse cara, na minha empresa, nunca. Eu falei, o quê? Eu falei, eu não posso pensar só em mim, porque aonde eu for, eu sei que eu vou conseguir emprego. Mas o meu esposo não vai. E mente vazia é a oficina do diabo. O diabo vai tentar ir pra fazer coisa errada. Então, eu não pensei só em mim naquele momento. Eu tinha que pensar no meu esposo. Tanto que a gente é muito unido. E a gente trabalha junto e tem gente que fala assim, nossa, mas como você e o Michael não brigam? Claro, às vezes tem as nossas diferenças. Porque a gente vive praticamente... Vocês brigaram também, gente? Sim, hoje em dia é não paz, nada, é pelo paz amor de total. Deus, graças a Deus. Então, assim, a gente tem muito convívio, né? Dentro de casa, a gente trabalha junto. Mas é a nossa espiritualidade. Quando você tá em paz, quando você senta e conversa, o diálogo é tudo. Eu não gostei disso aqui, e ele fez isso aqui, eu vou sentar e falar assim, amor, não gostei. Se você fizer isso de novo, não vai prestar. Eu não quero florar minha velha criatura dentro de mim. Pelo amor de Deus, eu não quero. Então, por favor, não faz mais isso. Agora, se você ficar discutindo, porque hoje o Joaquim, como se diz, hoje ele tá no tempo da vaca gorda, né? É, o Joaquim veio na vaca gorda. O Miguel veio na vaca magra, tadinho. Então, assim, eu não quero nunca, graças a Deus, é totalmente diferente hoje a criação do Joaquim para que o Miguel teve. O Miguel ainda lembra, o Miguel é muito apegado comigo. E teve esse bloqueio muito ainda dele com o Michael. Meu, você não vai trabalhar a cabeça do teu filho? Não, sim, não. Hoje o Michael, ele é totalmente paizão com o Miguel. Hoje Mas ele entende. assim... Hoje ele entende. Ele fala, nossa mãe, como meu pai mudou, eu tenho orgulho do meu pai. Porque a gente vai muito pra igreja, a gente ensina a palavra, ensina o que é certo pra ele. E meu filho é maravilhoso, meu filho é um doce de menino, meu filho é uma bênção na minha vida, o Miguel e o Joaquim. Mas é diferente hoje em dia ver o pai que meu esposo é. E eu sempre agradeço a Deus por ele ter me dado essa direção de ir para essa área do empreendedorismo, sabe? Tem muitas pessoas que desprezam, MEI, o que é MEI? O que é empreendedor? Bem, que MEI? Tem gente que fala assim, né? Ambulante, gata. Quem olha pra cara de um ambulante quando você tá lá pra comprar alguma coisa? Imagina, você faz assim, ó. Quanto custa? É verdade, passa o cartão. Passa o cartão. Passa o cartão? Você nem lembra da cara do ambulante. É verdade. Só quando o ambulante faz algo que chame a sua atenção. É. No caso, Foi. você me chamou a atenção. Num ocorrido, a gente estava num evento, né, Andrômeda? Quando eu conheci a Andrômeda, a gente estava num evento e tinha uma senhora que estava já vindo, porque eu estava num carrinho, tinha muita gente nesse evento, e aí eu estava num carrinho e eu vi que ela tinha vindo pedido alguma coisa e os outros ambulantes falavam não. E aí ela chegou e perguntou, eu quero uma água. Não, aí, tô com sede. Eu tô com sede, água? Quanto custa a sua água? Aí eu falei, R$5. Aí a filha dela falou, mãe, eu quero água. Ela falou, mas eu não tenho. Aí eu falei, ela tava já saindo triste, mas aí a filha dela, não, mãe, mas eu tô com sede. Só que ela não tinha dinheiro. E eu tinha eu sempre levo minha garrafa de 1,5 litro de água. Falei, não, minha filha, com sede você não vai ficar, peraí. Eu peguei a minha água, coloquei 2 copos, um pra ela e um pra filha dela, ainda perguntei se ela queria mais, e acabou minha água ali, mas não importava, porque eu tinha condições de comprar de alguém ou tomar depois, porque as minhas também ali só tinha 2 e já estavam vendidas, né? E eu tinha condições de comprar e tomar depois, e ela simplesmente tomou e foi. Ela só queria uma água. E tinham pessoas que tinham negado uma água para uma pessoa. O que é uma água, gente? Não, e pior sou eu. Nós estávamos em 3. Eu não tive o feeling nenhum de pegar, de olhar que tava uma criança e tava querendo uma água. Verdade. E eu tinha condições total para pagar e as pessoas estavam comigo também. E não fiz por maldade. Assim, porque olha, não vou pagar essa água pra pessoa. Não. Foi uma distração, né? Não foi distração, gata. Vamos ser real. É. Não me passa pano, não. Porque eu não vou. Não foi distração. Foi não ter um olhar para o outro. Um olhar humano. Um olhar humano. Sim.
caiu minha ficha na hora. Se a dor do próximo não te comove, você precisa de uma aula, porque não tem como, cara. Você me deu uma aula. Foi porque, assim, a água é algo que mata a nossa sede. Quando a gente corre muito, quando a gente tá exausto, tudo que é uma água. A gente pode tomar café, refrigerante, mas o que mata a sede é a água. E ela só queria uma água. Uma água. Eu nunca negaria água nem pra ela, nem pra ninguém. Ou que ela tivesse me pedido um refrigerante e não tivesse dinheiro, eu daria pra ela. Mas ela pediu simplesmente uma água, gente. Não tinha como eu negar. E tinha gente que negou a água, tá? Que vergonha. Eu olhei pro meu amigo, pra minha amiga, e falei na mesma hora, porque a hora que eu vi a cena, ela pegando a água e dando... Eu falei, que bosta de ser humano eu sou. Ela tá dando a água dela, que é do dinheiro dela, ela tá aqui trabalhando, eu tô aqui me divertindo. Não tive a capacidade de olhar pra dor do outro. Verdade. Que bosta! Então eu falei pro meu amigo, pra minha amiga, falei, que bosta que nós somos. Ela teve que vir e dar o exemplo. Dá uma olhada, como a gente não presta atenção em umas coisas muito, assim, que pra gente pode ser um nada, muito pequeno, só que pro outro matou a sede. Verdade. E era uma coisa simples, né? Ela ainda virou pra mim, não satisfeita, ela virou e falou assim, ela só queria apenas uma água. Agora, se a gente não puder olhar pro ser humano e dar um copo de água, a gente não pode estar nessa vida. Eu fiz, nossa senhora. Agora ela cagou e sentou na minha cara. Meu Deus. Cara, a gente precisa ter esse olhos mais sensíveis para as pessoas. E eu tenho muito isso. Eu acho que quando a gente passa pelo vale, quando a gente passa por certas situações, a gente começa a valorizar. Eu tenho os olhos muito humanos para as pessoas. Incentivem quando você vê uma criança no farol vendendo uma bala. Independente que se é a mãe que tá pondo a criança, cara, ele tá ali vendendo. Sabe, ele tá vendo que alguém tá valorizando ele ali, vendendo, colocando. Eu sempre compro porque eu ainda sempre falo uma palavra positiva, isso mesmo, trabalha, sabe? Hoje você tá vendendo sua balinha, amanhã você vai vender um tênis, um sapato, daqui um dia você tem seu carro, porque você tá incentivando. Quando você levanta o vidro, quando você despreza uma criança que tá vendendo, cara, você acaba com a autoestima dela. Acaba com a criança. Você tá fazendo ela já ter a visão que muitos já têm. Esse povo rico só quer a gente para ser empregado. Por isso que a gente acaba indo roubar de rico, sabe? Você acaba mesmo empurrando um certo tipo da criança pra vida errada. Então, querendo ou não, vocês acham que não? Mas se a gente não tiver o olhar humano, a gente tem uma parcela de culpa. Porque a criança tá ali vendendo a água, vendendo uma bala, e você simplesmente, tipo... Você pode, porque a gente gasta dinheiro com coisas banais. Às vezes a gente vai no rodízio, paga super caro e fica a comida lá, vai pro lixo. E às vezes é R$2, às vezes é R$1. E você prefere levantar o vidro e fingir que não está vendo. Ainda que você não queira a bala, né? Ou a água, ou alguma coisa que ele esteja vendendo. Mas, poxa, ele não tá ali pedindo, dá uma moeda. Dá que nem... Você tá vendo que ele tá ali vendendo alguma coisa, cara. Então, valorizem as crianças, porque se ela vê do mesmo jeito que teve pessoas que me ajudaram, cara, eu não consigo deixar de ajudar alguém. Porque cada dia mais Deus tem abrido portas pra mim, enviado pessoas pra me ajudar. E Deus também tem colocado pessoas na minha vida pra eu ajudar. Porque aonde está o seu tesouro, também está seu coração. Então, se você tiver pegada nisso aqui, não... Cara, é isso que você vai ver. Vai ser uma xícara. Simples assim. Agora, se você pensar grande, você não vai ter só uma, você vai ter duas, você vai ter 3. Mas se você ficar só focada nisso, é isso. Você representa uma xícara. Vai ficar parada. Simples assim. Que bosta. Tivemos que ouvir tudo isso. Só pra largar de ser trouxas. De uma pessoa que não tem faculdade. Bem claro isso. Que tem ensino médio, ambulante, porém, sendo ambulante, casa própria, carro próprio, deu a volta por cima, ressignificou essa família inteira. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma família que é exemplo. Esse marido. Sim. Porque se não fosse você, gata, desculpa. Realmente não.
ele tava de novo. Sim. Ele já tinha voltado. Com certeza. Ou talvez até morto, né? A gente sabe disso. A realidade, né? Que fique bem claro que a vida errada, ela tem 2 caminhos. Ou é a vida inteira em cadeia, ou cemitério. Então, é as 2 opções. Então, jovens, trabalhem. Não acha que essa vida de ostentação que vocês veem em televisão, filme, porta de cadeia, é tudo mentira. A realidade é muito pior, é bem dolorosa. Então acordem pra realidade. Esses funkeiros aí alugam casa pra gravar, tá? Não é isso tudo de dinheiro que eles têm, não. Então saiam dessa ilusão de mundo de ostentação, porque quem vai pagar preço é vocês, não é ninguém que tá lá do outro lado da telinha, não, tá? Eu falo por experiência própria. Nem sabe que você existe. Sim. Enquanto eles estão fazendo pra mostrar a ostentação, você tá querendo viver uma vida que eles nem vivem. Nem vivem, é tudo fachada. Então acordem pra realidade. A realidade é acordar cedo e trabalhar. Aí você vai conseguir ter suas coisas. Caso contrário, você vai conseguir só cadeia de costa, viu? Simples assim. E pra pagar o advogado? Que não é barato, tá? Se não tiver pagando advogado, você vai ficar marchando lá na cadeia. Marchando. Porque eles falam que fornecem um advogado do Estado. Só que você tem que ir lá. São 1000 pessoas na frente. Não é uma coisa assim. Então, você pode ver que a maioria dos casos são todos advogados particulares. E não é barato. Então, tem muita gente que está preso por muito tempo que poderia estar em liberdade porque não tem condições de pagar um advogado. Porque um advogado criminalista é muito caro. E cada caso é um valor, né? E dependendo de quanto o caso é, quantos BO, nossa, é fora do comum o custo. Então, por isso que as penitenciárias estão cheias. Porque advogado é escasso do Estado. E a maioria são caríssimos. São advogados bons, nem todos, né? Mas, além de não serem bons, são careiros. E os que são bons mesmo são bem careiros. Então, até isso tem um custo. Pra pagar. Não tem. Aí fica lá. E quem paga preço também são os pais, os familiares que ficam aqui fora. Porque tem o jumbo, né? Tem todo uma higiene para enviar. Jumbo é um Sedex que a gente envia. Você não pode visitar, mas você pode enviar sabonete, sabão em pó, sabe, camiseta, uma toalha, e aí manda um Sedex, né? E envia para ele, porque você não pode visitar constantemente, porque um custo de uma visita, geralmente se for no interior, é um custo muito alto. Então, assim, é ônibus, é passagem, é hotel. Então, não é uma coisa barata de R$500. Não chega nem perto. É um custo muito alto. Então, se fala um jumbo, né? O Sedex. Que aí vai lá no correio e é tudo pesado. Tem, tipo, lugar que só entra 6 quilos, 4 quilos, 10 quilos. Então, assim, não é qualquer coisa que pode entrar. Tem umas que é só sabonete branco, entendeu? Então, assim, tudo tem um custo. Então, você tá preso lá, mas aí a sua mãe não vai deixar você ficar sem um sabonete. Quem tem mãe ou quem tem uma esposa que ainda ajuda, tudo bem. Mas a maioria tem muitos abandonados lá que não tem nada. É um ou outro companheiro de cela que ajuda. Então, as pessoas precisam entender que não é colônia de férias cadeia. Não é. Literalmente não é. É sofrido, é doído, é banho gelado. Entendeu? É onde o filho chora e a mãe não vê. Então, jovens, pensem bem antes de tomar esse rumo, porque não é brincadeira. E principalmente também as meninas que acham bonito esses jovens. Puxou meu cabelo porque me ama. Não, gata, ele não te ama. O negócio é doido, isso é só o começo do que está por vir. Porta de cadeia não é fácil. Tirar a cadeia não é fácil. Então não se iludam, porque é sofrimento. Sofrimento. Não venta pegar a barriga, porque filho não prende ninguém. Não segura casamento. Se não segura casamento de 30, 40 anos, vai segurar um novinho que comprou uma motona aí e tá ostentando? Então, minha filha, sai dessa. Sai dessa ilusão. Porque você vai acabar com o seu futuro. Então, essa é a dica que eu deixo pros jovens. Não se iludam com status de youtubers, de stores, que é tudo ilusão isso aí, viu? Só quem já viveu... Isso que eu ia falar. Que sabe. Só quem, assim, você viveu, você vai poder falar com muita clareza. Sim, com certeza. Que ninguém aqui vai poder falar, se não for você alguém assistir que já passou. Um filme é uma coisa, assistir uma novela. Agora, quando você vive, né, é totalmente diferente. E a época que eu visitava, ainda tinha todo aquele processo de você tirar roupa, você agachar. Hoje em dia, tá mais atualizado. Agora é o raio-x, né, que você não precisa tirar roupa. Na minha época, não. Eu tinha que tirar as vestes, tinha que ajoelhar, né.
Imagina o constrangimento, né? É Você muito agachar de constrangimento. frente, de costa. Então, assim, era Meu muito Deus. constrangedor. Então, assim, não é uma brincadeira, não é fácil. E antes de se envolver, achar que é uma aventura, antigamente não tinha tanta essa, eu vou visitar, as meninas se iludem, vê que não é mamão com açúcar, abandona, e quando sai, acontece muitos casos que a gente liga a TV e acaba vendo. Então, cuidado quando vocês forem se aventurar, porque não é brincadeira. Porque, em que lado você diz? Eu digo do lado que muitas jovens hoje em dia se envolvem, às vezes por carta, conhece o cara, vai lá, visita, fala que quer ser mulher dele, aí depois não quer mais, porque a realidade é outra. E aí quando o cara sai, o cara quer cobrar, a menina já tá com outro cara, sabe? Então tudo é um risco na vida. Entendi. Então tomem cuidado com as aventuras, porque não é uma aventura. Não é uma Aí aventura. ele vira vingativo. Sim, então E assim... aí ele vai e pode matar essa... Sim, então a gente vê acerto de isso. contas. Sim, então a gente vê a realidade hoje em dia passar. Porque não é uma brincadeira. Se você quer um compromisso, você tem que ser ciente do que aquele compromisso pode te trazer. Né? Não ir achando, eu vou lá fazer uma aventura. Não, porque nem todo mundo tem um pensamento de, a gente só ficou e já era, né? Tanto lá dentro quanto aqui fora. Se é um relacionamento abusivo, aqui fora, imagina lá dentro. Então, é algo que os jovens têm que pensar. Se já tem um relacionamento abusivo, às vezes relacionamento de 2, 3 meses, a tendência, meu amor, é só piorar. Sai desse negócio que vai melhorar e bababá, que é tudo mentira. Ainda mais os jovens de hoje, né? A geração Nutella. Adianta, vamos fazer o papel de falar. Mas a hora que dá louca nessa mulherada que cisma, Sim. Quem segura? Não segura. Então Assim, vai ter que pagar o preço. Exatamente. Tá aqui uma pessoa que não vivenciou escuta, cuidado, todo o processo. Escuta, coitado. Então não adianta. Vai ter que passar. Ótima frase pra terminar. Porque, isso. pelo amor... Não, gente... Era pra falar do ambulante, da parte do ambulante. A gente falou de tudo. Essa mulher vem aqui com essa oratória do caralho, cá pra nós. Ai, Jesus. Dominando tudo, nunca sentou. Não, eu parecia que era a entrevistada. Você vê, ela gente? Apresentadora. Que é isso, gente? Thaís, Primeira vez no meu podcast. Você precisa começar a pensar numa outra coisa também, mulher. Você é muito boa. Sim. Em oratória, gata. Que bom. Pelo amor de Deus, você tem que pensar em fazer alguma coisa com essa mulherada. Com certeza. É a oportunidade. Deus permitiu, é o que eu falo, as oportunidades que a vida nos dá, né? A oportunidade que eu tive naquele momento, aquela situação da água, fez a Andrômeda... Que deu na minha cara. Sim, olhar com um olhar diferente pra mim. Ela tinha outras coisas pra olhar, mas ela olhou a minha atitude, ela viu algo diferente em mim. Ela pegou o meu contato e eu falei, até parece que essa mulher toda chique vai ligar pra mim. Uma vendedora ambulante aqui gritando, olha a água, olha a água. Mas não. Então é o que eu falo. Todo mundo tá te olhando. As suas atitudes refletem quem você é, né? Seja ela boa ou seja ela ruim. Sim. Talvez se eu tivesse falado, moça, sai daqui, eu não vou te dar água, vai em outro carrinho chorar. Nossa... Mas eu sou assim, eu tive esse coração voltado, porque eu tive a ajuda de alguém. Você fez isso muito espontaneamente, você não Sim, fez não foi uma isso... coisa forçada. Claro que não. Porque eu sou assim, quem me conhece verdadeiramente, eu conheço muito, eu já tive contato com muitas pessoas, as pessoas vão dizer que isso aqui não é fachada, eu sou assim, pra ajudar o próximo. Então assim, ela me olhou com os olhos diferentes, então daqui... É uma oportunidade para alguma coisa. Então, sempre tem alguém te olhando. Então, quando você puder fazer o bem, faça. Porque além de uma pessoa estar te olhando, Deus está te olhando e Ele vai usar a vida de alguém para fazer você evoluir em outras partes, né? E isso é a vida, né? É a gente olhar sempre com bons olhos, independente de qualquer lugar que você esteja, a situação que você esteja. É sempre você ter fé, sabe? Você acreditar que tudo pode melhorar, que de uma situação ruim pode vir algo bom, sabe? E dar oportunidade para as pessoas.
Porque todo mundo tem a chance de mudar. Até o meu sogro, minha sogra, ninguém acreditava na mudança do meu esposo. Falava, larga ele não vai mudar de vida. Você é muito pra ele. Pelo amor de Deus, sai dessa. Mas eu tinha aquela convicção da mudança dele. Eu cria muito naquilo. Então, eu queria aquilo pra minha vida. Então, se eu queria, e eu queria algo bom, eu tinha que lutar por aquilo. Mesmo todo mundo, gente, era todo mundo falando, vixe, vai sair, vai voltar de novo. Mas eu tinha um pensamento diferente, só que a minha atitude dessa vez também foi diferente. Não foi só o pensar, né? Foi o agir. Então, isso contribuiu. Hoje nós somos realmente o quem te viu e quem te vê. Hoje nós somos testemunhos vivo na terra, não só na nossa igreja, no nosso ministério, muita gente se espelha em mim, e muita gente que conhece a história, pessoas que ficaram, né, na penitenciária com meu esposo, mulheres, de pessoas que hoje nem estão mais casadas com alguns companheiros que ficaram presos com ele, falam, Tata, cara, você é surreal, é muito bacana a sua história, é muito legal ver. Eu falo, foi Deus que me deu discernimento, que deu a sabedoria, que Ele venha dar sabedoria para todas as mulheres, sabe? Que a gente venha a ter esse pensamento voltado, que você creia naquilo que você realmente quer para sua vida, porque quando você quer, você consegue. Quando você quer, você tem que ser positiva. É algo que você quer muito, pode ter certeza que se for da vontade de Deus, se for aquilo que Deus quer pra você, vai acontecer. Se for verdadeiro. Tem que ser verdadeiro e intenso. Tem que ser verdadeiro. Você coloca o intenso, mas eu coloco o verdadeiro. Sim. Eu acho que Deus, ele mexe aonde aquilo é real. Sim, verdade. Porque ele olha onde ninguém tá olhando. É verdade. Não há nada em oculto que não seja revelado, né? Então, Deus revela as coisas mais ocultas que a gente não pode ver. Sim. Ele é extraordinário e ele vai permitir pessoas entrarem nas suas vidas. Uma para você, às vezes, não fazer o que você fez, que às vezes você falhou. Um exemplo negativo. E outras para você aprender coisas boas. Então, de tudo, a gente tem que aprender algo bom para nossa vida, construtivo. E o que é ruim também. Porque é algo que você vai falar, aquilo não foi bom pra mim, aquilo feriu alguém, aquilo me feriu. Então, quando a gente começa a ver com esses olhos, é totalmente diferente. A nossa vida se torna diferente. Acontece coisas assim na nossa vida que você fala, como assim? Tipo, como eu vendi tudo isso? Quando eu vou olhar lá o negócio da maquininha, eu falo, meu Deus do céu! Sabe? Então, assim, coisas surpreendentes. E é isso, a vida é surpresas. Mas vai ser surpresa boa se você buscar o que é bom. Se você ficar querendo atrapalhar a vida alheia, ficar com inveja em cima das coisas dos outros, esquece. Não adianta. Não flui. Concordo. Não flui. Não flui, não anda. Não flui. Você pode copiar, você pode querer... é fachada. Não vai. Não vai pra frente. Cada um tem um brilho próprio. Sim. Não adianta querer copiar. Cada um é cada um, né? E cada um é livre para escolher o que quer para si. Tem gente que escolhe ser ruim, ser arrogante, ser soberba. Tem outros que preferem que mesmo tendo um patamar bom, é humilde, sabe ajudar o próximo. E é tudo escolha, gente. Quando a gente escolhe, nós somos consequência daquilo que a gente escolhe. Então, eu escolhi um dia passar por tudo que eu passei. E hoje eu escolho empreender. Hoje eu escolho ser uma vendedora ambulante. Ser uma mulher de Deus. Sorriso maravilhoso. Hoje eu escolho ajudar pessoas. Hoje eu escolho ser o melhor de mim. Não, você já é. Que bom, obrigada. Você já é. Você é pura inspiração, Thaís. Que bom, agradeço. E quando eu falei pra você, eu vou inaugurar um podcast, você vai na inauguração, sim, eu faço questão, e depois a gente vai ter uma entrevista. Foi. Eu tenho certeza que você falou, imagina que essa loira vai. Gente, vai. Eu falei, imagina, eu ainda falei, depois eu encontrei meu esposo e tal, quando a gente foi embora. Falei, amor, achei uma madame lá que olhou pra mim, pegou meu telefone e disse que vai me chamar, que disse que é famosinha lá, vai me chamar mais rica, daquele jeito, cheia. Ela tava toda empetecada, ela mó chique. Eu duvido, disse que vai me chamar pra fazer um podcast. Quando ela me chamou, eu não acreditei. Mas é aquilo. Não, e pasmem, viu, gente? Ela me deu um cano no primeiro. Queria matar ela. Foi, mas foi por uma força maior, infelizmente. Foi por uma força maior, por isso que eu não pude vir.
Aí eu falei, Thalita, liga pra ela de novo. E se ela der um cano... Eu não chamo mais. Esquece que eu existo. Porque também tudo tem limite, hein? Sim. Tudo tem limite. Sim, mas pra você ver que tudo Deus prepara a hora certa e o momento certo. Talvez se eu viesse aquele dia não seria tão bom quanto foi hoje. Não, com certeza. Entende? Mas acho que você ia surpreender do mesmo jeito, porque você Sim. tem um brilho próprio. Obrigada. Você tem uma luz própria. Você Amém. fala extremamente bem. Obrigada. Oratória, assim, é uma coisa nata em você. Filha de professora, minha mãe arrancava minha orelha. Ah, bem, mas não. Não é embigo, é umbigo. Não é professor, é professora. E aí a gente vai aprendendo e adquirindo a sabedoria. Isso só prova que diploma, Gata, gente, é importante. receba. Você Não é nada. é luz. Pronto, Amém. receba. Eu recebo. Recebe, Obrigada. que é isso. Amém. O podcast não é mais nem sobre ambulante, é sobre ser luz. Amém. Que você seja luz na vida de várias mulheres. Amém. Que a sua voz chegue a um dia, assim, Deus permitir. Sim, que ela eu seja uma creio. flecha certeira. Amém. Que tudo isso aqui não seja em vão. Sim, que eu eu tenho creio certeza que não que será, não em nome é. de Jesus. É. Isso aqui tem um propósito maior. Que não é possível essa conexão que eu tive com essa mulher e parece que eu conheço ela há 20 anos. É verdade. Que eu já chego, vem cá. Surreal, né? Vou me trocar. Vem aqui, senta aqui, já fica junto. Falei, gente, o que é Verdade. isso? É algo que É quando conexão. é conexão, é verdade. Quando ela é real. Quando ela é Quando ela verdadeira. intensa, ela é duradoura. Tem pessoas que se conhecem há anos e não tem, tipo, uma intimidade, Sim, uma ligação que a uma gente, ligação que tipo, a gente tem. há meses. Né? Sem então, dúvida. tudo é, como você falou, é luz. E o que eu tenho pra deixar aqui é que Deus venha abençoar cada mulher que vê esse podcast. Que elas venham entender que a gente tem um poder muito grande dentro da gente, tanto pra gente mesmo, pros nossos filhos, pra nossa família, pro nosso lar. Que vocês tenham um objetivo e vão atrás, que a gente consegue. Quando eu falo a gente, eu falo porque nós, né, todas as mulheres, nós somos o poder, nós somos muito forte. E que vocês venham sempre ter sabedoria, pedir a direção antes de tomar qualquer atitude, sabe? Não ficar falando que você quer fazer pra todo mundo, porque eu acho que tem coisas que quando a gente fala demais não dá certo, né? Então, quando a gente guarda, a gente apresenta pra Deus ou pra quem tem sua crença, independente de qual seja, apresente suas orações, apresente antes de tomar qualquer atitude, para que depois não venha ter um arrependimento, porque quando é algo que realmente é para ser nosso, o coração queima, né? A gente fala, nossa, é como comprar uma xícara, uma roupa, você olha, você bate o olho, pode ter tipo 1000, mas você entrou naquela, você fala, não, eu quero essa, ela pode trazer 10. Assim, as nossas escolhas, quando a gente vai comprar algo, quando a gente tem um objetivo para alguma coisa, quando você quer empreender, quando você quer ir trabalhar em algum lugar. Então, o que eu tenho para deixar aqui é que vocês peçam sempre a direção, ore antes, que vai arder no coração e pode ter certeza que é isso. Thaís, toda vez que a gente termina um podcast, a gente tem várias mulheres empoderadas aqui, você viu? E a gente pede para que você escolha uma que mais se identifica com você, Sim. que seja mais sua cara. Aí você vai colocar ali em cima, que é para dizer, eu passei por aqui. Ai, que maravilha. Olha, são todas mulheres guerreiras, né? Muito. Mas eu me identifico muito com a Hebe. Ah, básica, né? Ela é uma fofura. É um luxo. É um luxo. É uma mulher muito encantadora. É uma mulher maravilhosa. Eu vou puxar a cadeirinha aqui um pouquinho, Puxa. gente. Vou dar uma passadinha aqui. Não, você vai tirar a Dercy, Vou tirar ou você a vai... Dercy. Isso. Ou você vai tirar... Você é maravilhosa. Daqui. Obrigada. E vou colocar a Hebe, que eu me identifico muito. Não sei por quê, tão básica. Né? Mulher básica, né, Thaís? A mulher bem básica, né, gente? Bem, obrigada, meu bem. De nada, meu amor, eu que agradeço Nossa, luz pela pra oportunidade. nós. Deus abençoe grandemente seu podcast. Nossa, Amém. obrigada. De nada.